Vamos lá, meus amigos. Acabou o jogo. Vamos para o conteúdo que a gente sempre faz depois do jogo, que é os comentários, né? Então tá. Não sei antes pedir, pessoal, dê um like, se inscrevam no canal, vamos lá, ajuda o velhinho aqui. O velhinho fica ligado no jogo para poder comentar aqui, para dividir com vocês as ideias depois, né? Então tá. O Inter contra o Sport jogou com Anthony, Aguirre, Juninho, Cleiton, Sampaio e Bernabé, Ronaldo, Thiago Maia, Gustavo Prado e Oscar Romero. Nesse meio campo aí, o Thiago Maia foi substituído por Luiz Otávio. O Gustavo Prado fez o nosso gol e depois foi substituído pelo Raikkonen. O Oscar Romero saiu no intervalo e entrou o Vitinho. O Bruno Tabata e o Ricardo Matias. O Bruno Tabata saiu para entrar o Thiago Noal e o Ricardo Matias saiu lesionado ainda no primeiro tempo e entrou o Luca, né? Essas foram a escalação e as substituições, e algumas até por lesão, né? Mas, gente, vou dizer assim, ó, eu não consigo entender. Vou ter que buscar um pouquinho de cerveja ali que ainda tá no frigideiro. Dá uma seguradinha aí que eu venho. Eu só vou pegar o chopp aqui. É que hoje eu tô com um chopinho aqui, ó. Tô com um chopinho aqui, ó. Tava tomando durante o jogo e aí deixei um pouco para tomar agora. Só eu esqueci antes de começar o vídeo aqui, de trazer e botar aqui no copo, né? Então tá, mas vamos lá. Ó. Esse é o copo do Vico Colorado, tá? Mas, gente, foi um absurdo, né, cara? Eu vou dizer um negócio pra vocês assim, ó. Eu não concordo com o que eles vêm fazendo lá no Inter por uma coisa só. Eu não concordo por uma coisa só. É que eu tenho que colocar aqui ainda, eu não coloquei meus bagulho aqui ainda, não coloquei até por causa de outros barulhos da rua aí, coisa, né? Daqui a pouco os cachorros começam a gritar lá e daí não entra aqui no vídeo. Mas então assim, ó, eu não concordo com as coisas que eles vêm fazendo lá no Inter. Deixa eu ver uma coisa ali. Eu não concordo com uma coisa que eles vêm fazendo lá no Inter, que é botar quase que um time inteiro de reserva para jogar contra um time que vai ser rebaixado para a segunda divisão. Primeiro ganha o jogo, depois popa os caras. O que custa fazer isso? E eu sou contra esse negócio de poupar jogador. Os caras só fazem isso, jogar futebol. E as maiores mordomias do mundo comem de tudo, todo cuidadinho, com médico, com preparador físico, com tudo junto, tem que estar poupando. Mas olha os outros aí, ó, olha o Bahia que nós vamos enfrentar ainda. Quantos jogos jogou mais do que nós e não poupa ninguém, só bota time titular? Por que nós temos que estar nessa frescura aí? Ah, porque é uma velharada no meio campo, né? Eu concordo com isso. Mas por que é só velho que tem no meio de campo? Porque essa diretoria só se preocupa com o que tem ali, não vamos mais, e pá, e coisa, não, mas para aí, cara. Por quê? Por que, por exemplo, assim que Bruno Henrique se arrastando em campo toda a vida é titular o tempo inteiro? Bom, o Fernando tudo bem, é a maior qualidade que tem, eu acho que no país hoje como primeiro volante, é um baita primeiro volante, é veterano, quase 40 anos, mas não importa. Mas daí tu não pode botar só veterano do lado do cara. Aí, o Alan Patrick com 34, o Thiago Maia também é 28, 29 por aí, e esse não é titular ainda, é o Bruno Henrique que é o titular, né, com 36 anos. Então assim, ó, é só complicar o troço. Pô, mas se tem que poupar porque são muito veteranos, então temos que começar a mesclar isso aí. Nós temos jogador
que eles não botam para jogar, que são o mais próximo do número 8 que nós temos ali. Eu até vou ver se eu consigo ver aqui o Diego Rosa. Eu acho que é Diego Rosa o nome desse cara, que é muito bom no meio de campo. É Diego Rosa, isso mesmo. É o Diego Rosa, é um cara bem mais novo, é o número 8 que tanto ajuda a defender como ataca, como bate, e eles não têm chance de jogar nem num jogo desses aqui. Mas daí, quem é que tá errado? Quem é que tá errado? Por que não acontece isso? De botar o cara para jogar? Por que o Roger teimou tanto em jogar muitas vezes com o Rogel aquele? Foi preciso o Jairo Vink fazer uma pergunta para ele e tal, e ele defendeu o cara, mas a partir dali nunca mais botou para jogar também. Eu acho que tem coisa que tem que acordar o Roger lá. Por que o Bruno Henrique vem sendo titular e o Roger sempre defendendo ele como se fosse o cara? Porra, mas esse Rosa aí, por que não entra pro jogo? Será que é tão ruim assim? Eu acho que não, né? É mais novo, é um jogador de defender e atacar também. Por que não entra no jogo? Para quando botar um cara desse no jogo, vai botar quando tiver só reserva em campo, quer dizer, dá para queimar os caras não poder render mesmo. Olha, eu vou dizer assim, o Roger pode ser um bom treinador, mas nas entrevistas e coisa que até nem a entrevista vai ser depois, eu acho. Mas assim, ó, ele defende o que não tem defesa. Esse lance do que eu falei há pouco, do que o Jairo Vink fez a pergunta para ele, e aí ele não botou mais o Rogel para jogar, alguém tem que começar a perguntar também sobre esse Bruno Henrique aí. Pô, nós temos jogadores mais jovens lá, vamos mesclar, cara. Nós já temos o Alan Patrick, que é a cereja do bolo no meio campo, é o cara que cria as jogadas e tal, mas é veterano também, não aguenta. Então vamos botar alguém para correr do lado dele ali, que vai movimentar mais e arrumar mais espaço para ele jogar. Mas não. Aí o que eles fazem quando pegam um jogo de morto? Pegam um monte de defunto ali que só falta enterrar. Aí ele bota um time totalmente desentrosado em campo. Como é que vamos ganhar desses times? Um time que nem o passe eles conseguiam achar o nosso jogador para dar, era sempre fora do lance. O jogador parado a alguns metros dele, eles dão a bola para sair para lateral e não dão a bola no pé do cara. Mas por que isso? Um time que não tem entrosamento tem que dar bola no pé do cara para dar certo, senão não dá. Será que eles não sabem disso lá no Inter? Quando é um time totalmente desentrosado, o que tem que fazer? Se movimentar mais e o passe tem que ser no pé. Se não der o passe no pé, vai dar errado. E o que deu de passe errado hoje do Inter? Antes do primeiro tempo do Inter, aí era para, olha, nós deveríamos ter tomado uns 2 ou 3 gols. Para ver se eles enxergam as coisas lá no Inter. Eu sou colorado, gente, eu não gosto de perder, mas quando eu vejo tanta cagada, tanta coisa errada, chega a dar revolta no cara. Aí o segundo tempo o Inter vem, volta do vestiário, vem com toda a gana. Por que no primeiro tempo já não entra assim? Não entra motivado desde o começo do jogo? O que está acontecendo? Será que os jogadores não acreditam mais na motivação do D'Alessandro? Do D'Alessandro ser o ídolo que é e chegar lá e mexer com os pauzinhos lá e fazer acontecer? Não está acontecendo? Se é isso que está faltando, então o D'Alessandro não está mais fazendo a parte dele. Ou os jogadores não estão mais aceitando aquilo que ele... Eu não sei, porque agora eles não mostram, né? Eles só mostram quando ganha. Quando ganha, eles fazem os vídeos e mostram e botam para fora. Ai, porque um auê louco. Mostra quando tá essas nabas, que nem agora, esses jogos podres aí. Essas escalações medíocres aí que estão fazendo. Mostrem lá o que fizeram no vestiário.
Se nem o time titular consegue treinar o tempo suficiente, eles dizem, porque é muito jogo, por que esses aí que não jogam nunca vão ter entrosamento para entrar e ganhar um jogo? Olha, gente, eu vou dizer para vocês assim, ó, cada vez eu me decepciono mais. A direção do Inter lá não existe, cara. Esse presidente do Inter aí é abaixo de zero. Porque ele está fazendo um esforço louco para nos botar para baixo. Faz 5 anos que nós temos. Agora ganhamos um gauchão, bom, agora está tudo resolvido. Não! 5 anos para ganhar um gauchão e não ter mais condições de ganhar coisa nenhuma. É muito pouco para um clube do tamanho do Inter. É muito pouco para um time do tamanho da torcida que tem o Internacional. O presidente que está lá não merece ser presidente de um clube do tamanho do Inter. Eu não posso aceitar que um time do tamanho do Inter, que vá lá no Recife jogar contra o Sport, que não, só tinha 2 pontos no campeonato. Em 30 jogos com esse de hoje, daí fez mais um ponto em cima de nós. Não dá para aceitar isso. Isso aí não importa o local do jogo. Para jogar contra um time desse, tem que ir lá e socar 4, 5, 6, 8 gols neles. Não, aí nós vamos lá, vamos com um time praticamente totalmente reserva. E um time que dá espaço para um time tipo o Sport ter chance de ganhar o jogo de nós. E tiveram chance de ganhar o jogo de nós. Não ganharam porque erraram alguns gols no primeiro tempo. O Antony falhou no primeiro gol, deu a bola de volta para os caras ali para eles fazer o gol, mas depois também fez defesas que podia ter tomado o gol. Eles criaram e nós não. Primeiro tempo era para ter sido 2 ou 3-0 contra nós. Aí vocês acham que eu, como colorado, tenho que vir aqui e abraçar e tá tudo bom? Não tá nada bem, não tem nada bem. É uma vergonha o que aconteceu no jogo de hoje. É um fiasco. Eu espero que o Roger pare com essa palhaçada. De escalar um monte de jogador que eu acho que nem olhar um pro outro não olhe mais. Porque não se conhecem dentro do campo. É uma negação, é uma falta de vontade. E não é só os reservas agora, os titulares também entram às vezes desligados desde o começo do jogo, começa a tomar gol, depois tem que correr atrás. Aí tem que, no intervalo, o treinador mobilizou no intervalo, veio e aí aconteceu. Por que não faz no começo do jogo, porra? É no início do jogo que tem que fazer para não tomar esses gols besta que nós tomamos. De times mortos. É um fiasco esse time do Colorado. Acho o Roger um bom treinador? Mas nas entrevistas ele dá a impressão assim que ele não é o cara. Porque ele defende o que não tem defesa. Não, o que não tem defesa passa por cima, mas não defende. Deixa vir um outro dirigente ali para defender, não tu como treinador. O treinador tem que fazer lá no vestiário, nos treinos, cobrar e apertar e coisa nada. Mas vir ali no público dizer que não estava ruim, que estava bom. Aí lá, o que adianta? Não, aqui, lá na entrevista eu disse uma coisa, como é que aqui tu vai dizer outra? Não. Tu tem que ser correto nas tuas atitudes. Não foi bem? Diz que não foi bem. Não foi bem, eu troquei por isso, mas aquilo. Se tiver que trocar no intervalo, troca no intervalo. Se tiver que trocar antes do intervalo, troca antes do intervalo. Mas diz pro jogador, tu tá sendo trocado porque tu não correspondeu lá dentro. A hora que tu corresponder, eu vou te deixar em campo jogar. Mas é assim que tem que ser, correto. Tem que ser um livro aberto para que todo mundo possa confiar no trabalho e que os jogadores também possam acreditar no que ele diz. Porque não adianta na entrevista dizer uma coisa e lá dentro querer fazer outra. Porque eles vão basear pelo que foi dito na entrevista. Não, eu vi ele dizer lá que estava bom, por que agora ele vai querer me apertar aqui?
Bom, gente, eu não sei, mas já tem quase 15 minutos, eu acho. Eu vou encerrar porque vai me dar uma coisa aqui de tanta revolta de ver o time do Inter fazer essas jogadas desse jeito aí, umas jornadas dessas aí que não tem como a gente acreditar que vai dar certo. Já tem mais de 16 quase, sei lá. Então tá, gente, não esqueça de dar o like e vamos lá, gente. Comentem, critiquem também, porque assim, ó, só vão tentar arrumar se sofrer muita crítica. Porque se baterem palma para o que está errado, nunca vão arrumar. Valeu, tchau.